E uma das lutas mais aguardadas para o UFC Vegas 46 quase não aconteceria. Michel Pereira, meus amigos, Michel Pereira, o adversário dele, por motivos de saúde não revelados, acabou tendo que deixar a luta contra o Michel Pereira. Mas calma, muita calma nessa hora, já tem substituto chegando e eu conto aqui pra você a partir de agora. Deixa o like já se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, que tem vídeo todo dia também do mundo das lutas. E esta luta seria, meus amigos, já estava com o vídeo pronto aqui para postar para você. Esta luta seria agora neste final de semana, dia 15 de janeiro, mas acabou de sair a informação por questão de protocolos de Covid-19, sempre essa Covid, mudando muita coisa na história da humanidade. A luta não será mais agora nesse final de semana no UFC Fight Night, e sim no próximo, meus amigos, no próximo, lá no UFC 270. O UFC 270, então, vai receber a luta do Michel Pereira, que eu conto na sequência para você, contra o português André Fialho. Essa informação veio agora, veio menos de 24 horas depois que a luta tinha sido acertada, né? Agora o preparador físico do Michel Pereira, o Rafael Alejarra, disse ao site MMA Fighting na noite desta terça-feira que o UFC foi forçado então a mudar a luta do Fight Night de 15 de janeiro para o UFC 270, que acontece no dia 22 de janeiro, após um dos treinadores de Pereira então testar positivo para a Covid-19. Talvez seja até algo interessante, importante, bom para o Pereira, porque ele sai de um Fight Night e entra em um UFC grande, né? O UFC 270. Sabemos que nós, fãs de luta, assistimos todas, né? Mas sabemos que muitas pessoas acabam dando mais importância aos eventos maiores do que os menores, do que os Fight Nights, apesar de que nos Fight Nights temos muitas vezes lutas sensacionais. Pessoas próximas, então, ao Fialho acabaram confirmando essa troca. O UFC 270 vai acontecer em Anaheim, na Califórnia. Fialho, veterano do Bellator e da PFL, assinou com a empresa então para substituir o Muslim Salikov, que se retirou por doença. O UFC 270 é encabeçado por duas lutas pelo título, uma unificadora do título dos pesos pesados entre o Francis Ngannou e o Ciryl Gane, e uma revanche pelo título dos moscas entre o Brandon Moreno e o Davidson Figueiredo, ou seja, não dá para perder, né? Na sequência, então, as informações com relação a essa troca que aconteceu do adversário original do Michel Pereira para o André Fialho, o português, que vem para encarar o nosso demolidor. Então vem comigo saber das informações. A perspectiva então dos meio médios do UFC, o Michel Pereira vai lutar então contra o André Fialho, né? De última hora, André Fialho foi escalado, ele que é português e é novato no UFC. Infelizmente, o adversário que é mais graduado, né, do Michel Pereira, é o que ele sempre quis. Ele já declarou muitas vezes que quer adversários mais ranqueados, até para poder subir o seu ranking no UFC, normal, né? Mas infelizmente não deu. Até deixe seu comentário, o que você acha disso. Será que seria melhor para o Michel Pereira ter sido cancelada a luta, ou será que pega quem vier? É uma luta que tem um alto risco e um pouco ganho, né? Se você ganha de alguém que não é muito graduado, você não tem muita vantagem com relação a isso, é apenas mais uma vitória. Agora, se você perde, é complicado. Lembrando que o adversário é um nocauteador nato, daqui a pouco eu falo do cartel dele. Salikov desistiu poucos dias antes da luta devido a uma doença não revelada, conforme relatado pela primeira vez no MMA Fighting. A promoção estava correndo nos últimos dias para encontrar um oponente para o Michel Pereira. Fialho é um meio médio intrigante que venceu 4 lutas seguidas em promoções menores no exterior, como o UAE Warriors e também o XMMA. Ele lutou pela última vez em outubro e nocauteou no primeiro round o Stefan Sekulik. Por isso complicado, olho aberto nessa luta, meus amigos. Michel Pereira, sem dúvida, é um dos lutadores mais empolgantes da divisão dos meio-médios, com um estilo incomum e técnicas bem selvagens. Ele venceu 3 lutas consecutivas de forma impressionante sobre Nico Price, Carlos Williams e também o Zelim Imdaev. Fora a questão das acrobacias que ele faz, enfim, tudo que estamos acostumados a ver nas lutas. Mas cuidado, Michel Pereira, muito cuidado, porque aí esse tipo de manobra acaba
acabando com o gás, e às vezes o adversário do outro lado pode ser perigoso, como quem sabe é o caso deste adversário do Português deste final de semana. Antes de sua recente passagem pelo UAE Warriors, Fialho já havia passado pelo Bellator, PFL e o Legacy. Ele conquistou vitórias sobre o ex-lutador do UFC James Vick e também o AJ Metals. Fialho deve apresentar um duro desafio para Pereira em pouco tempo, já que acumula 11 das suas 14 vitórias por nocaute. Certamente outra vitória impressionante para Michel Pereira sobre este novato Fialho impulsionaria o nosso brasileiro ainda mais no ranking dos meio-médios. Vamos falar aqui do cartel de ambos. O português André Fialho tem um cartel de 13-3 no MMA. Está estreando no Ultimate, são 13 vitórias e 3 derrotas na sua carreira geral. As vitórias, 10 delas são por nocaute e uma por finalização. Então tá aí o motivo, né? É um nocauteador nato, tem um porte físico muito bom, com certeza uma pedreira aí para o Michel Pereira. Vamos aguardar e ver o que acontece. Já o brasileiro, já o Michel Pereira, tem um cartel de 26 vitórias e 11 derrotas. Das 26 vitórias, 10 foram por nocaute. O nosso brasileiro Michel Pereira. O adversário anterior, o Muslim Salikov, adversário, como eu falei, já mais ranqueado do que o português, vinha de 5 vitórias. Seria com certeza uma luta difícil para o brasileiro, seria aquilo que ele buscava, que é alguém mais ranqueado, porque você lutar com alguém mais ranqueado eleva a sua própria carreira, né? Mas infelizmente não deu, motivos não divulgados. Não será mais então o adversário o Muslim Salikov, e sim o português André Fialho. Seria a luta preliminar deste sábado, mas foi transferida então para o UFC 270, que acontece no dia 23 de janeiro de 2022, o segundo evento de 2022. Você vai acompanhar tudo aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Deixa o like já se você gosta do nosso conteúdo, assim você não vai perder também, estando inscrito, com o sino ativado, não vai perder essa luta fantástica que acontece no próximo final de semana, o UFC 270, que vai receber então a luta do Michel Pereira, citada anteriormente. Essa luta é no dia 22 de janeiro, mas antes temos o UFC Vegas 46 neste fim de semana, dia 15 de janeiro. Não teremos mais o nosso brasileiro Michel Pereira, mas vai ter outras lutas sensacionais. A luta principal que será transmitida pelo nosso canal é Qatar versus Chikadze. Sem dúvida estaremos aqui transmitindo para você, e outras lutas que eventualmente vamos escolher ainda para fazer a narração por aqui. Para você ficar sabendo de tudo, basta estar inscrito com o sino ativado. Valeu, abraço, até mais!